Obrigado por continuar a jornada de entender o que é Tetelestai, as últimas palavras de Jesus quando ele morreu na cruz. No nosso último episódio, nós pensamos na pergunta: se existe um Deus que criou tudo, eu posso conhecê-lo e ele mesmo tem um plano para mim? Hoje, precisamos fazer uma pergunta ainda mais importante. Deus realmente ama você? Sua resposta a essa pergunta pode determinar o seu destino, tanto agora quanto para sempre. Mas fique atento, existem forças bem enganosas que vão te dar a resposta errada, e elas podem ser devastadoras. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Quem é a serpente? A passagem de Gênesis não revela a sua identidade. Outras passagens na Bíblia nos dão a resposta. Antes de criar Adão e Eva, Deus criou muitos seres espirituais, os anjos. Esses seres poderosos foram feitos para adorar a Deus e para servir a Ele. Isaías 14:12 nos fala acerca de um anjo importante chamado Estrela da Manhã, em latim, Lúcifer. Em Ezequiel 28, Deus descreve Lúcifer como um anjo bom que se tornou mau. Deus disse sobre Lúcifer: inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado. Como tudo que Deus criou, Lúcifer foi criado bom. Mas ainda aqui diz: até que a maldade fosse achada em você. Em algum momento, este anjo bom se tornou mau. Versículo 17 nos diz: seu coração ficou orgulhoso por causa da sua beleza. Lúcifer foi consumido pelo orgulho. Isaías 14 relata que Lúcifer, desafiando, diz que usurparia o trono de Deus. Disse: eu serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer queria tomar o lugar de Deus. E tragicamente, muitos anjos aderiram à sua rebelião contra Deus. Mas como Deus reagiu a isso? A Bíblia diz que Deus é santo. Significa que Ele é puro e não há mal nele. Deus, pela sua santidade, não permitirá que um ímpio fique em sua presença. No versículo 16, Deus diz: por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião. Lúcifer e os anjos que se juntaram a ele em sua rebelião foram expulsos do céu. A partir desse ponto, a Bíblia chama Lúcifer de Satanás ou diabo. E os anjos rebeldes que o seguiram são conhecidos como demônios ou espíritos imundos. Satanás de forma alguma é igual a Deus. Ele e os demônios têm guerreado contra Deus, mas sua rebelião não vai durar para sempre. A Bíblia nos diz que um dia serão jogados em um lugar horrível, o lago de fogo. Um lugar de agonia e tormento, que Deus preparou para Satanás e os demônios. E é lá que serão castigados pelo resto da eternidade. Porque sabe que o seu tempo nesta terra é limitado. É consumido pelo desejo de destruir a criação de Deus, incentivando a todos a se rebelarem contra Deus.
A serpente perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Certamente não morrerão. Satanás diretamente contradisse a Deus. Deus disse que morreriam, mas Satanás que não morreriam. Satanás disse que Deus estava mentindo para eles. Ele queria que duvidassem de sua palavra. Então, Satanás continuou a dizer: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Satanás disse a Adão e Eva que o fruto iria ser bom para eles, mas Deus não queria que o comessem. Satanás estava tentando convencê-los a não confiar em Deus, que não se importava com eles e que Deus estava escondendo alguma coisa boa deles. Satanás queria que Adão e Eva duvidassem do amor de Deus. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu. E o deu ao seu marido, que comeu também. Adão e Eva ouviram as mentiras de Satanás. Eles escolheram desobedecer a Deus. Romanos 5,12 diz que, naquele momento, o pecado entrou no mundo. Ele é tudo que vai contra o caráter perfeito de Deus. Deus é santo. Significa que é completamente puro, sem nenhum mal nele. Por essa razão, o pecado deles quebrou o seu relacionamento com Deus. O pecado fez separação entre Deus e o homem. Você já se sentiu perdido, sem esperança? Como se Deus estivesse tão distante que você não pudesse alcançá-lo? Agora você sabe de onde vem isso. Essa mesma sensação de distância da criação, ela ainda existe. Mas existe um Deus que é absolutamente pureza. E então, existem você e eu. Mas tem uma boa notícia. O único Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas, que é absolutamente pureza, nos ama. Ah, como Ele ama a você e a mim! É por isso que precisamos seguir essa jornada para entender as palavras de Jesus, Tetelestai. Mas a grande serpente vai fazer de tudo para te afastar desse caminho. Ele vai mentir para você, assim como ele mentiu para os nossos ancestrais. Poucos anos depois que eu e minha esposa nos casamos, conhecemos uma moça que era um pouco mais jovem que nós. Nós tentamos contar do amor de Deus para ela, mas ela acreditava na mesma mentira que muitas pessoas que eu conheço acreditam. Ela sentia que era impossível existir um Deus de amor. Uma guerra trágica que tirou as vidas de pessoas da minha geração, consequentemente drogas, álcool e imoralidade viraram uma forma de vida. E isso produziu consequências devastadoras. Essa moça Connie acreditou tanto nessa mentira que ela trilhou um caminho bem obscuro. Escuridão que a levou a um lugar chamado destruição. Quando ela rejeitou a verdade do amor de Deus, ela começou a usar drogas ilícitas. Ela fez tudo para acabar com a dor na alma. Mas nada conseguiu remover isso. Ela caiu fundo e mais fundo na escuridão, até que ficou viciada.
Ela precisava de dinheiro para manter o vício e começou a vender drogas. A Connie me disse: meu amor são as drogas. Eu acordo de manhã e eu quero as drogas. Eu vivo o dia e desejo as drogas. Eu vou deitar à noite e preciso das drogas. Eu vendi minha alma para a escuridão e eu estou presa. A Connie foi presa por vender e usar drogas ilícitas e pegou 30 anos de prisão. Foi quando eu e minha esposa a conhecemos. Nós tentamos falar do amor de Deus para ela, mas era óbvio que ela estava colhendo as consequências e acreditando e vivendo sob a mentira da serpente. Ela nos disse: não há esperança para mim. Eu fui a médicos, psiquiatras e hospitais. Ninguém pode me ajudar. Eu disse que Deus a amou tanto que mandou o Filho Jesus para pagar por todos os erros dela. Ele iria perdoar e dar um novo coração a ela, mas ela precisava confiar nele. Eu disse que assim que ela escolheu acreditar numa mentira, poderia escolher acreditar na verdade. A mentira tinha consequências devastadoras e a verdade poderia fazer exatamente o oposto. Era essencial que ela rejeitasse a mentira e acreditasse na verdade. Naquela noite, ela deu um passo de fé e falou com o Criador do universo. Ela esqueceu a mentira e depositou sua fé no Filho de Deus. Para surpresa dela, o amor que ela sentia pelas drogas foi quebrado. Ela foi liberta de verdade. O juiz que tratava do caso dela ficou tão impressionado com a mudança que aconteceu na vida da Connie, que ele tirou as acusações e a colocou sob a minha supervisão e da minha esposa. A partir daquele dia até o dia da morte da Connie, ela viveu em liberdade, livre da escuridão, livre das mentiras, livre das drogas. Todos nós temos que fazer uma escolha sobre nosso relacionamento com Deus. Se escolhermos acreditar na mentira, isso será devastador. Se escolhermos acreditar na verdade, então nós teremos uma nova vida. E foi 27 anos atrás que eu fiz essa escolha. E posso dizer de coração que foi a melhor escolha que eu já fiz. As consequências te dão uma nova vida. Você tem o resto da sua vida à sua frente. E eu oro para que você faça a escolha certa.